Boa noite, galera. Pra você, afegão médio, que não sabe de nada, é um inocente, um desapercebido. E algo me chamou a atenção agora à tarde. E o que que acontece? Eu fui ligar a TV e para colocar no YouTube, né, que eu não assisto isso aqui. E aí me chamou a atenção a chamada da matéria, né? Tava no canal 13. E, cara, eu resolvi fazer esse vídeo porque como é criativa essa nossa mídia, né? Como eles conseguem construir a narrativa, né? Como disse lá o Ladrão de Nove Dedos, né? A narrativa tem que ser construída, né? Não é à toa que os caras da Bobo News ficam o dia todo lá falando do golpe, golpe pra lá, golpe pra cá, né? Tentando inventar, tentando criar alguma coisa. O que eu achei interessante foi o seguinte: o cara veio, fez a chamada lá de Brasília, nós vamos assistir aqui agora. E quando ele chamou o repórter começou a falar, a narrativinha toda, o protocolo da redaçãozinha ali todo prontinho, né? Ó, tem que falar isso aqui, ó, tem que seguir isso aqui, ó. Porque todo mundo tá falando é isso, então vamos seguir, né, o script do jornalismo ali. E de repente o Joel da Atena ele interrompe, deixou o cara falar e ele dá uma invertida no cara tão grande, porque assim, a construção da narrativa do golpe, né, colocando o Bolsonaro como mentor, que blá 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 blá, e de repente ele pega e fala, ó, para aí, opa, peraí, mas concordo que esses caras aí tiveram uma conversa aloprada de mandar matar fulano, mandar matar ciclano, mas peraí, não tem nenhum documento assinado com o Bolsonaro. Não tem nada que, em outras palavras ele quer dizer, não tem nada que o coloque ali como a cabeça de tudo, como estão construindo por aí, né? Como a Globalista está construindo. E, cara, é incrível, é incrível. Ele acabou dando uma invertida e eu tenho certeza que esse aqui vai tomar uma advertência. Se não tomar cuidado, vai parar no RH, viu, filho? Você toma cuidado, viu? Vamos lá, vamos ver o vídeo aqui. Zília, por favor. Caia Messina já com a gente. Vocês sabem que há pouco o STF quebrou o sigilo, derrubou o sigilo da investigação da Polícia Federal, investigação coordenada pelo próprio STF, a respeito da abolição violenta do Estado Democrático de Direito, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, vários militares, que inclusive foram presos no início dessa semana, 4 militares e um agente da Polícia Federal. Tem um monte de gente envolvida. A Polícia Federal, ela indiciou 37 pessoas, dentre elas o próprio presidente, o Braga Neto, o Augusto Heleno e outras figuras mais conhecidas do governo Bolsonaro. Eu disse a vocês que é um inquérito que ele sofre muitas críticas, sim, por ser coordenado diretamente pelo STF e futuramente julgado também será, muito provavelmente, pelo próprio STF, está dependendo da a aceitação da denúncia mesmo e apresentação por parte. Detalhe, né, Fih? Você só esqueceu de avisar que a vítima do suposto golpe, né, que é o Alexandre de Moraes, também vai ser um dos jogadores, né? E a nossa lei, não precisa ser jurista, né? Não precisa ser um jurista. Eu que sou um afegão médio, tenho plena consciência de que um juiz que ele é vítima de um crime, seja lá qual for, uma tentativa de crime, ele jamais poderia julgar, né, um crime na qual ele é a vítima, tá bom? Você esqueceu só de dar esse detalhezinho aí, tá bom? Parte da PGR, o que deve acontecer no início do ano que vem, fatalmente acontecerá. Agora, com a quebra de sigilo, Ocayan, alguns elementos interessantes que eram, claro, sigilosos, foram revelados. Você já teve acesso a algum elemento após essa quebra que aconteceu? Lembrando que a Bobo News já tem essa quebra de sigilo antecipada, né? É claro, eles têm todo já o relatório na mão deles, ó, muito antes. Eu acho que quando estava sendo elaborado, quando estava construindo, quando sendo construída a narrativa, a Bobo News já tinha lá o relatório para ir soltando, né, como os métodos operantes deles, que é ir soltando, gotejando, soltando de pedaços em pedaços, trechos por trechos ali, para justamente chamar a atenção, né, ficar ali criando pauta ali para eles continuarem com a narrativa deles. Isso aí é fantástico, né? Essa criatividade, esse poder que esses caras têm. Então, hoje, ali por volta de 2, 3 horas da tarde, que incrimine, que coloque, por exemplo, em algum tipo de cena de negociação o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro? Ou você teve acesso a algum elemento interessante que até então não tinha sido divulgado, Caian? Querido, uma ótima noite, bem-vindo aqui. Oi, Joel, um abração a você, um abraço aos nossos queridos telespectadores. Pois são elementos realmente importantíssimos
mais de 800 páginas, né, no inquérito. Então a gente está fazendo aqui uma força-tarefa aqui em Brasília, com a ajuda também do pessoal aí de São Paulo, e a gente vai destacando algumas coisas, né? Uma das mais importantes, segundo... Pede pra Bobo News, filho, tá tudo prontinho. É só pedir pra Bobo News. Ele já tem todos os cortes lá. A Polícia Federal é de que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha o que os investigadores dizem, eu abro aspas, plena consciência e participação ativa nos planejamentos do golpe de Estado. Isso Gloriosa tudo Polícia obviamente, Federal. ao inquérito, à investigação, ao que a Polícia Federal conseguiu levantar em meio a quebras de sigilo, interceptação telefônica, todo o trabalho de recuperação de dados, enfim. A Polícia Federal também afirma que o ex-presidente, abre aspas, efetivamente planejou, ajustou e elaborou um decreto que previa a ruptura institucional. Era a chamada minuta do golpe, né, que a gente falou bastante. Houve um plano, também segundo a Polícia Federal, que foi apreendido com o assessor do general Braga Neto, que era ministro da Defesa, ministro-chefe da Casa Civil, também foi vice na chapa de Bolsonaro à presidência da República, e esse plano terminava com a seguinte frase: Lula não sobe a rampa. Além disso, há diversas imagens ali, trocas de mensagens, dizendo que o então comandante da aeronáutica, da Marinha, o almirante Garnier, tinha tanques na rua prontos para o golpe. Além disso, Mauro Cid afirmou que Bolsonaro pediu ajustes, né, naquela minuta do golpe. Ele teria recebido, segundo a Polícia Federal, essa ordem do próprio 01. Após o 7 de setembro de 2021, os militares teriam planejado... Olha só a parte que eu falei. Que ordem, que ordem. O Joel da Atena, bom, segundo a polícia, a gloriosa Polícia Federal, o Bolsonaro tinha ciência tal, e os envolvidos no golpe tinham recebido as instruções e as ordens dele. E aí o Joel ele pergunta, mas que ordem, você vê, ó. E o repórter lá em Brasília ele não ouve, ele continua falando. Até, acho que tem um delay, né, do fone de ouvido ali, que ele tá acabando de entrar por um link. Então depois que ele entra, o sinal chega lá pra ele ouve que o Joel interrompe, ele para, e aí vocês vão ver no que vai dar. Se liga só. Tirar o Bolsonaro do país. A ordem do 01, exatamente. Desculpa, João, não estava te ouvindo. Segundo ele, a ordem do 01, né, para que Bolsonaro, quando ele fez ali, segundo a PF, ajustes nessa minuta do golpe. Então o Cid falou que houve realmente a ordem do 01. Também, em 7 de setembro de 2021, segundo a Polícia Federal, foi fechado ali um plano entre os militares para tirar o Bolsonaro do país, caso ele não vencesse as eleições. Ou seja, Joel, segundo aqui, né, de acordo com os elementos da própria Polícia Federal, haveria realmente uma participação do ex-presidente Jair Bolsonaro em tudo. A ver agora o que a Procuradoria-Geral da República vai fazer, né, Joel? Mas sabe o que me intriga? É que, com conhecimento ou não, não houve o fato, cara. Ele não assinou o tal documento. Não houve o fato, cara. Não tem assinatura. Tudo bem, o documento existiu e tal. Ele falou próprio que teve conhecimento aí recentemente de que tinha um monte de gente se movimentando nesse sentido. E se tem alguém que deveria assinar para dar autorização ao início do plano, seria ele, né? Ele poderia tanto consumar o plano como impedir o plano. E se ele não assinou, ele impediu. É isso que eu acho estranho, sabe? Tem um grupo de especialistas que diz o seguinte: olha, você planejar alguma coisa nesse sentido, especialistas jurídicos, planejar alguma coisa nesse sentido, conspirar, é sim crime. Mas tem um grupo de especialistas notáveis também que fala que não é. Então é uma discussão ampla. É a mesma coisa, você fala, pô, estou planejando aqui assaltar o Banco do Brasil. Aí monta lá, escreve tudo, ó, vou assaltar assim, tal. Se você não assalta, você cometeu um crime? Não. Essa discussão vai ser grande.
E o fato dele não ter assinado a minuta o coloca ali de forma contrária ao golpe. Mesmo ele planejando, tendo ideia e tal, ele pode ter desistido no meio do caminho. Não sei, é uma análise aqui de quem ouve tudo de tudo quanto é lado. Grupos que querem ver o cara condenado e grupos que querem vê-lo sair dessa. Sabe? Cara, papel de um repórter, tem que ouvir todos os lados. Parabéns pra você, camarada. Parabéns pra você. Pena que a empresa que você trabalha aí, né, essa empresa aqui, ó, a Band e os seus demais colegas de outras emissoras aí não fazem isso, mas parabéns pra você. Tá cumprindo o seu ofício, hein? Show de bola. Deu uma análise assim de como se fosse um cara inocente, entre aspas, mas com condição de ouvir os dois lados. Porque às vezes quem está do lado não consegue ouvir o outro e vice-versa. Então é um caso que tem que ter frieza para analisar. Agora, os militares que envolvem ele. Então deu pra vocês entenderem, hein? Cara, que louco. O próprio repórter, ele traz à luz, né, do que eu, que sou um afegão médio, não sou formado em direito, mas, né, os últimos anos no Brasil têm sido tão sombrios que afegões médios como eu, acaba que nós estamos entendendo de lei, entendendo de processos criminais e de ritos de processos criminais, é coisa de louco. Cara, que maluco, velho. Eu tenho certeza que esse aqui vai tomar um puxão de orelha, viu, filho? Vai tomar um puxão de orelha, mas vai. Vai sim, viu? Valeu, galera. Até a próxima aí. Um abraço.